achei legal, né? Quando a Thaís começou a ministrar aqui, eu falei, eita Deus, né? Deus confirmando, Deus gerando dentro dos nossos corações. Vamos falar um pouco sobre o Deus Pai. Deus Pai. Eu quero dizer para as irmãs que foi Jesus, ai, tem que aprender a usar óculos. Foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Foi Jesus. Jesus abriu o nosso caminho, né, para nos relacionarmos com Deus, não como um Deus que está lá. Porque eu não sei você, mas eu conhecia um Deus que era tão distante, irmãs. Sabe aquele Deus que estava lá no céu, mas muito lá no céu mesmo. Olha a altura do céu. Aquele Deus que estava lá, sabe? E hoje, na presença do Senhor, Ele tem nos ensinado, Jesus tem nos ensinado a ter, a viver, a experimentar, a servir e a se relacionar com Deus, Pai. E isso para quê? Para revelar para nós o tamanho do interesse que Ele tem em estar se relacionando conosco. Amém? Então, Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Eu fico tão triste quando às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas que são crentes, servem ao Senhor, mas ainda não, você acredita que às vezes você se depara, me deparei com pessoas que ainda não conseguem se relacionar com Deus Pai. Eles têm um Deus, mas é o Deus. Entendeu? O Deus que pune, o Deus que é bom. Até esse Deus é bom, mas não como um Deus Pai. E a vontade de Deus é que nós nos relacionemos com Ele, não tirando dele. Não, a gente nunca vai fazer isso, né? Mas não excluindo o Deus, o ser Deus. Mas a vontade dele é que nós nos relacionemos com ele como um pai, né? Como um pai. E queridas, sempre que eu vejo algumas ministrações, aí vocês já ouviram também, eu não vou me prender a isso, porque eu sei que vocês já ouviram várias ministrações sobre isso. Mas sempre que nós ouvimos essa ministração, que fala sobre o Pai, o que eles dizem? Né? O que os ministros falam? Eu aprendi isso com eles. Né? Que não importa qual foi o relacionamento que você teve com seu pai. Todos nós já ouvimos isso. Né? Não importa se ele foi um pai bom, se ele foi um pai ruim. Se ele foi um pai bom, Deus é melhor. Né? Se ele foi um pai ruim, o Senhor é um pai que nós precisamos. Então, não existe desculpa para nós, hoje, eu vou mostrar isso, para nós hoje, não deixarmos de adorar, de servir, de nos relacionarmos com o Senhor, Deus, como um pai. Isso é coisa que acontece quando as pessoas vêm para Jesus, vem muito machucada, muito traumatizada com esse nome, Pai, né? Então, o que acontece? Começa ali um processo de libertação, de cura, de restauração. Mas aqueles que têm andado com o Senhor, que é o nosso caso que eu tenho visto aqui, que estou vendo aqui e agora, que temos andado com o Senhor, não é o nosso caso, né? De estarmos ainda carregando, olha só, traumas, carregando dores, carregando mágoas, carregando ressentimentos quanto à pessoa dos nossos pais, até da nossa mãe, vamos dizer só do pai, né?
Mas, queridas, eu quero mostrar, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 1, Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 1. Uma coisa que isso, queridas, trouxe para mim isso fez uma revolução na minha vida. Revolucionou a minha vida quando eu me converti, sabe? E nós, como mães, precisamos observar isso, né? Tanto para nós mesmos, quanto ministrar essa realidade na vida dos nossos filhos. Principalmente aquelas crianças, aqueles filhos que de repente não foram filhos assim, nossa, eu planejei, eu casei e quero esse filho, né? Mas eu vou dizer para as irmãs que fui tratada pelo Senhor quando, até hoje, esse texto, ele me traz um sentimento de muita alegria, de muita liberdade. Por quê? Porque ele trouxe a cura da minha vida, né? Então, João capítulo 1, versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha isso. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ó o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha isso, a Bíblia está falando os quais não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do varão. Não foi esse. Não é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Hoje nós nascemos exclusivamente da vontade de Deus. Ou seja, foi Deus que planejou fazer com que nós hoje estivéssemos aqui, na sua presença. Não estou me referindo ao local, mas na presença dele e também aqui, senão não estaríamos, né? Mas, queridos, essa parte aqui, os quais não nasceram da vontade do sangue, está escrito aqui, né? O difícil é que tem algumas versões que falam diferente, mas essa é a original. É a versão original. Os quais não nasceram do sangue. Por quê? Como assim? Os quais não nasceram do sangue? Não nasceram do sangue é quando, assim, quando tem como fala? Quando tem uma sequência de gerações. Por exemplo, o pai é um príncipe, é um rei, o filho tem que ser rei. Né? Eu esqueci o nome da palavra certinha que é isso daí. Né? Uma descendência de dinastia, de tronos, entendeu? Quando o pai é rei, o filho tem que ser rei, o neto depois vem. Então vai aquela geração lá. Então, esse nasceu do sangue, ele tem um sangue real e o correto é que todos eles de filho, igual era no Antigo Testamento, né? Então, a palavra de Deus está nos dizendo que nós não nascemos dessa maneira, entendeu? Para Deus, isso não tem valor. Hoje não tem valor. Ou seja, o filho da rainha lá, Elizabeth, não tem mais valor do que eu e do que eu você para Deus. Entendeu? Não tem nenhum valor mais. Se converter, sim. Porque aqui também diz isso. Que nós passamos a ser filhos quando recebemos a Jesus. Então, antes disso, nós somos criaturas. E da vontade da carne. Nós somos filhos que não nascemos da vontade da carne. Por exemplo, houve uma relação, tivemos relações e acabou acontecendo. Tive vontade de ter e acabou acontecendo. Como tem muita gente hoje machucada, nós encontramos, de pessoas assim. A minha mãe disse, ainda tem mãe que tem coragem de dizer, você nasceu, foi um acidente.
Eu não queria você. Queridos, como tem mãe que tem coragem de falar isso para uma criança, né? Eu não queria você. Você nasceu porque foi um acidente. Você não foi planejado. Eu quero dizer para você que Deus planejou numa nova vida para essa criança, para essa vida, para mim, que esse foi o meu caso. Esse foi o meu caso. Minha mãe não estava me planejando ter. Minha mãe já tinha 7 filhos com um relacionamento. Você acha que a minha mãe me queria? Você acha que a minha mãe queria mais uma... Porém, queridos, eu entendi isso. Eu entendi a minha mãe. Eu tive misericórdia da minha mãe. E não raiva. Porque eu sou mãe. Eu sei o que é ter um filho. Né? Já pensou 7 filhos e gravidade mais um? Assim? Então, não foi muito fácil. Com certeza, talvez ela tenha até tentado. Ela não me disse isso, né? Mas tenha até tentado não me ter. Mas eu, ainda assim, honro e louvo a minha mãe, mesmo que ela não está aqui hoje comigo. Porque eu a compreendi. Entendeu? Então, amados, não foi, nós não fomos gerados dessa forma. Deus apenas permitiu. Hoje, há muita gente que não tem compromisso. Por isso que o mundo está como está, né? Ah, eu quero ter um namorado, um marido, eu quero tenha relações ali, mas não se preocupa com o fruto daquilo ali de uma maneira irresponsável. Aí diz, mas por que joga toda a culpa em Deus, né? Por que tem tanta criança assim? Por que tem... Ora, Deus não é assassino. Deus não é assassino. Um casal, vou dar um exemplo. Um rapaz e uma moça fornica. Aí o que acontece? Aquela moça gera um filho. Então, Deus tem que olhar para aquela criança e falar, vou te matar. Você acha que Deus faria isso? Não. Aquilo ali é a consequência de um ato irresponsável. Mas, querido, minha irmã, Deus preparou o melhor para essa criança. Deus preparou o melhor para essa criança. E também da vontade do varão, que já é planejado. Também não essa paternidade de Deus por nós não é uma paternidade focada no sangue, na vontade da carne, nem da vontade do varão. Da vontade do varão é qual? É quando eu disse para o meu marido, eu quero ter 4 filhos de 5 em 5 anos, 2 meninos e 2 meninas. Foi o que eu falei para ele. Então, isso foi planejado, né? Isso foi planejado. Eu quis assim, Deus me concedeu essa graça e isso aconteceu. Mas isso não torna os meus filhos que foram planejados melhor do que aquele que não foi. Está entendendo a paternidade de Deus? Que Deus preparou o resgate para todos. Queridos, eu conversei com uma moça que havia sido... Sabe o que essa moça era? Essa moça era fruto de violência, de estupro. Nós conversamos com uma moça, atendemos uma moça. E essa moça, e aquele pai, né, que não era o pai, ele disse para a esposa, olha, que Deus abençoe esse homem que ele ainda está vivo, porque eu não sei. Depois essa moça, não sei para onde ela foi, né? Não sei. Eu até gostaria de encontrá-la hoje de novo, para saber como ela está. Porque Deus operou uma coisa tão maravilhosa na vida dessa moça. Essa moça foi tão sarada, tão liberta, uma moça bonita, sabe? Mas ela ainda carregava algo, um peso por esse acontecimento, entendeu? Mas aquele homem disse, não, nós vamos criar, nós vamos cuidar dela. Não vai tirar essa criança, não. Não estou dizendo que isso aí eu não julgo, entendeu? Não estou julgando quem faz. Por favor, cada um tem uma decisão e eu respeito a decisão de cada um. Mas no caso dela, ele disse isso. E essa moça cresceu e foi uma bênção naquela casa. Aqueles pais, uma bênção naquela moça. Só que aquela moça precisava ser curada. E quando ela ouviu, quando ela aprendeu que Deus a amava tanto, mas tanto quanto uma pessoa, que eu dei até exemplo dos meus.
Deus te ama tanto quanto os meus que foram planejados. Deus não te ama menos num milimetrinho assim, só porque você nasceu nessa condição. E ela recebeu esse amor de Deus, sabe, irmã? Então, por que Deus preparou tudo isso? Isso aqui é fase do princípio, queridas, de que Deus está querendo ter um relacionamento conosco como Pai. E Deus quer que você não duvide disso. Não importa como você nasceu. Ah, eu sou fruto de adultério, eu sou fruto disso, eu sou fruto... Não importa. Não importa. O seu filho, filho de... Não importa como você nasceu. Se você nasceu, sabe? Deus tem um plano de paternidade amoroso para a sua vida, para a minha vida. Amém? E esse plano, querida, ele está todo escrito aqui na Bíblia. Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ver uma herança que você não pode abrir mão dela, sendo você filha. Sendo você filha. Porque, olha só, eu aprendi que grande parte das crianças que são traumatizadas, que são sofridas, que têm dores na alma, você sabe que não é nem tanto por esse caso, porque Deus é Pai. E Ele começa uma obra na vida da gente até antes da gente se converter. Até antes. Sabe por quê? Quando que eu imaginaria que um dia eu estivesse aqui? Quando que você imaginaria que um dia você estivesse aqui? Irmãs, eu vim do Rio de Janeiro, morava numa favela, entendeu? Tinha minha mãe com um monte de filhos lá morando, lá naquela favela. E um dia um irmão meu veio para aqui, para Caraguá, se ajeitou aí, e um dia, eu creio que foi Deus, colocou no coração dele, vai e pega a sua família para cá, tira daquele lugar. Não que a favela não tenha gente boa, tem. Eu conhecia muita gente boa e tem. Mas o plano de Deus, eu tenho certeza que a vida que a gente tinha ali, as coisas que a gente tinha ao nosso redor ali, se eu tivesse ficado lá, eu não estaria aqui. Eu não estaria, tenho certeza disso, sabe? E Deus, Ele fez o meu irmão trazer a gente para cá. E daqui começou aos 15, 17 anos, 17 anos Deus começou o processo de falar assim, agora você vai mudar esse ramo da sua vida, né? Agora você vai começar a caminhar. Porque esse texto que nós lemos, diz o seguinte, não terminei de ler direito para as irmãs, que Deus, Ele nos vai ensinar segundo a vontade dEle. Nós vamos aprender a caminhar como você ensina o seu filho, né? As crianças. Como nós ensinamos eles todas as coisas. Ensinamos a comer, ensinamos a sentar, ensinamos a andar, ensinamos a falar, ensinamos o que é bom, o que não é. Assim, Deus passa a fazer conosco a partir do momento que nós nos convertemos. E só termina a partir do momento que nós morremos. Entendeu? Por isso a necessidade da nossa permanência. Então, aqui no capítulo 8, versículo 14 e 15 de Romanos, diz assim. 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O espírito de adoção. Deus nos transformou de criaturas para filhos. Nós fomos adotados por Deus como filhos. Filhos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Filhos gerados pela vontade de Deus. Então, assim como nós ensinamos os nossos filhos, Deus está nos ensinando. Por isso que quando se batiza alguém, a gente diz, está tomando leitinho. Por quê? Porque é o que uma criança toma quando nasce. O que nós não podemos ficar é a vida inteira tomando leitinho. Né, mulheres? Amém?
Nós, como mulheres, não podemos a vida inteira ficar tomando leitinho. Tem uma hora que a gente precisa comer um alimento mais sólido para fortalecer, para crescer. Então, o problema é que, às vezes, existem mulheres que se relacionam como um pai, como uma mulher que ainda está bebendo leitinho. E nós precisamos começar a nos relacionar com Deus e extrair de Deus não aquele leitinho que quando a gente se converte, a gente vê. Existe um processo na nossa vida, entende o que eu estou falando? Que existe um processo na nossa vida. Existe o processo do leitinho, existe o processo do mingau, existe o processo ou da papinha, né? E existe o processo da feijoada. Queridos, é muito mais gostoso uma feijoada para quem gosta, né? Um caldinho de mocotó, né, Aline? Um caldinho de mocotó é muito mais gostoso do que uma papinha. Eu vou te dar papinha, Bel, para comer todo dia na hora do almoço? Ah, pelo amor. Então, essa realidade, queridas, é quando a gente está também na presença do Senhor. O leitinho, o que é o leitinho? O leitinho é aquele processo do qual Deus nos cura. Talvez, não que ele não exista, talvez você precise ainda ser curada dessa fase do leitinho. Não ignore essa fase, que talvez você precise ter um toque de Deus tirando essa fase do leitinho, que é aquela fase. Ai, ninguém me convidou para ir para o aniversário. Ai, ninguém olhou para mim. Ai, eu pintei meu cabelo e ninguém me viu. Ai, ninguém me notou. E fica lá, naquele poço de tristeza, naquela angústia, por essas coisas que dá para pisar e sair fora daquilo ali, né? Aí quando começa a vir já a papinha mais grossa, o Senhor já vai falando assim: ô minha filha, deixa isso para lá. Ó, tem caminho melhor aqui para você, né? Tem um caminho melhor, tem alegria, tem felicidade, salta por isso aí. Ai, mas minha amiga convidou a minha outra amiga para ir em tal lugar e não convidou eu. Aí fica lá, com aquele sentimento de rejeição, aquela dor na alma. Queridas, sabe? Quando eu me sinto que eu sou humana, né? Mas quando a rejeição quer entrar na minha vida, a primeira coisa que eu faço para bloquear ela é essa: o Pai me aceita. Não preciso disso, daquilo. Não preciso. O Pai me aceita. Eu sou aceita pelo Pai. E procuro olhar para as pessoas com um olhar de alegria, de compaixão, de misericórdia, de amor. Queridos, essa nuvem que eu vou dizer para você, ó, a nuvem de rejeição, a nuvem de mágoa, de rancor, sabe aquele peso? Eu acho que toda mulher já passou por isso. Sabe aquele peso que vem na sua cabeça, na sua mente, que te faz ficar triste, angustiada, que você não consegue, às vezes, nem olhar para os olhos da pessoa, né? É uma nuvem pesada de angústia. Isso aí é realmente uma opressão maligna, que vai tomando conta, vai gerando, e a gente acaba ficando amarrada assim, ó. E a gente só se liberta dela quando a gente olha para Jesus, olha para Deus e fala: o Senhor me aceitou, o Senhor me recebeu. Gente, nós vamos viver um tempo que nós não vamos mais necessitar de nada dessas coisas que tem aqui. Não vamos. Nós vamos estar exclusivamente direcionada e conduzida pelo Pai. Amém? Então, olha, essa é uma herança. O versículo 15, lá no final, diz: o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer papaizinho. Meu paizinho. Meu papaizinho. Então, se você tem uma necessidade, você pode entrar na presença deste Pai e chamar ele de Pai e falar: Pai, senta com ele numa cadeira e fala. Fala para ele tudo o que está acontecendo com você. Queridos, isso é
Isso é libertador. Você está oprimida? O dia que você... Todos nós, às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente está com medo. O medo vem, né? Vem a dor, vem aquele tremor e temor de que coisas que a gente não possa suportar aconteça, ou só eu que penso, sinto isso. Às vezes vem sobre nós um medo de que a gente não suporte aquilo que a gente está prevendo que vem, ou que possa vir. E aí, quando a gente não tem um relacionamento com Deus, o que a gente faz? A gente se entrega ao medo, ao desespero, à aflição. Mas experimenta sentar numa cadeira ou na cama, na sua cama, não se escandalize comigo, até mesmo no banheiro. Experimente sentar ali, derramar o seu coração e falar: Deus, eu estou nervoso, Senhor, eu estou triste, eu estou assim. Tira isso de mim, me limpa, me dá direção, me dá visão. Enfim, experimenta fazer isso. Para você ver, eu sei que muitos experimentam. Você vai ver um alívio. Você acaba de orar, sabe o que acontece? Observa só, você acaba de fazer isso, vem um negócio dentro de você, um alívio tão grande. Mas vem um alívio tão grande, a coisa não solucionou ainda. Você saiu dali do banheiro, do quarto, sei lá de onde, não solucionou ainda. Mas dentro de você está um alívio, dentro de você está uma força para continuar, dentro de você consegue enxergar um recurso, um caminho que você fala: não, eu vou conseguir sim, eu vou vencer. E aí você vai, e o Espírito Santo vai abrindo. Por quê? Porque o relacionamento com o Pai, queridas, Pai, é que a Bíblia mesmo diz: qual pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma serpente? Qual dos nossos filhos que... Ou seja, a gente arranca tudo de nós. Se for necessário, talvez até a vida, né? Para dar pelos nossos filhos. Quanto mais aquilo que a gente precisa. Nós nunca, amadas, nós nunca seremos desamparadas. Eu estava fazendo uma pergunta: Senhor, o que a gente faz um dia? O que a gente faz quando nós somos abandonadas, rejeitadas, assim, deixadas? Quando alguém nos abandona, como a gente reage com um abandono? Porque às vezes um amigo nos abandona, tão amado, pessoas que você ama de verdade, te abandona, de repente te abandona. Um marido, ou um filho, ou sei lá, às vezes alguém te abandona. E eu perguntei para Deus: Deus, o que a gente faz num momento desse? O Senhor disse para mim: troca o amor, troca a direção. Ai, pastor, então vou arrumar outro marido rapidinho, né? Ele me abandonou? Não. Troca aquela prisão, troca aquilo pelo amor do Pai, pela presença do Pai. Aí você vai sentir a liberdade e a direção para fazer o que tiver que ser feito. É casar, entendeu? É perdoar, enfim. Deus vai abrir o caminho e vai te dar a direção. Os montes que você não consegue saltar vão ser removidos. Então, amados, é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos. E Ele está sempre pronto. Acredite, Deus está pronto. Amados, às vezes a gente põe muita nossa esperança naquilo que é terreno, né? Uma vez eu vi uma moça: não, olha, Deus, se o Senhor me der uma senhora que já tinha sido casada, e enfim, perdeu o marido, tal, foi embora, tal. E ela disse assim: Deus, se o Senhor me der um outro homem, meu problema está resolvido. Olha só. O diabo ouviu isso. Ah, minha filha, ele preparou rapidinho. Rapidinho. Aí colocou lá aquele bonitão, uma lábia. Só sei que em pouco tempo ela falou: Senhor, tira essa peste da minha vida.
preciso do Senhor. E o Senhor a abençoou, tirou. Mas o Senhor mostrou para ela que quem ela precisa era dele. Primeiramente é dele. Primeiramente é dele. Sabe? E assim também, a gente já andou tanto, né? Com moças também que queriam um namorado. E às vezes viu que o que ela precisava mesmo era ter uma intimidade com Cristo. E o resto vem por acréscimo. O Senhor sabe o que você precisa e sabe como fazer para que a gente possa alcançar o que a gente precisa. Amém, amados? Então, não deixe que o seu sonho torne... eu tenho um sonho. Não deixe que o seu sonho torne um pesadelo. Que o seu sonho seja trazido, realizado por Deus. O sonho realizado por Deus não é um pesadelo. Queridas, não é um pesadelo. Os sonhos realizados por Deus é para nossa alegria, né? É para a graça de Deus, é para multiplicação de tudo aquilo que nós temos direito nessa terra, vindo do Senhor. Amém? E agora nós vamos para... eu só queria, dentro desse... Vamos abrir a Bíblia, aqui no capítulo 6 de Mateus, nós vamos terminar já, tá? Capítulo 6 de Mateus, olha só, eu só vou concluir com isso, porque está escrito na Bíblia, não sou eu que vou, não ficar nas minhas palavras, entendeu? A Bíblia foi escrita para a gente andar segundo aquilo que ela está escrito aqui, né? Então, olha só, o que o Senhor Deus tem para mim e para você. Olha o que Deus tem para mim e para você. Eu ia pegar do versículo 10 em diante, né? Do versículo 9, mas vamos ver aqui do 6. Aliás, do 5. Já, como a gente falou de oração, já vai até, né? Já vai até esclarecer. Diz assim, lembre-se que agora é eu e você, tá? Isso aqui são as palavras de Jesus para mim e para você. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé e nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, olha, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Quem está em secreto é o nosso Pai. E teu pai que vê, olha aí, irmã, e teu pai que vê em secreto, te recompensará como? Publicamente. Olha que coisa maravilhosa. Ai, Senhor, aquela pessoa me humilhou, me injustiçou. Senhor, o Senhor viu aquelas coisas que fizeram comigo? Queridos, tá tudo aqui, ó. Olha como Deus quer que nós reagimos, né? O teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ele está ali conosco, em secreto. Então, você está ali em secreto, clamando para Ele, orando a Deus. O resultado vai vir publicamente. Ou seja, aquilo que você... Creia nisso. Aquilo que você precisa. Irmãs, eu não vi... Eu posso dizer como Davi. Principalmente em vitórias de mulheres. Principalmente em vitórias de mulheres, eu posso dizer como Davi, eu não vi uma que esperou no Senhor e foi desamparada por Ele. Eu não vi. Acerca de filho, acerca de marido, o tempo quem diz é Deus, mas eu não vi, eu não me lembro agora. Não me lembro. Poderia citar muitas pessoas. Eu não vou citar. Por que eu não vou citar? Eu poderia, porque são coisas íntimas, né? São coisas íntimas, mas eu vi Deus agir poderosamente na vida de muitas mulheres, desde que eu me converti. Mulheres que se entregaram o seu coração ao Senhor e aprenderam a depender de Deus, a amar a Deus e a servir a Deus. Então, o teu pai em secreto
né? Te ouve e publicamente ele recompensa. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ou seja, fica todo dia aquela mesma, né? Pede, 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 pede. Né? Aquela reza. Não é isso. Não é por muito. A gente não, Deus não ouve a gente por causa da gente ficar toda hora falando. Ai, meu Deus. Ou melhor, isso já é ansiedade. Outro dia, eu estava me. Isso nos assalta, mulheres. Isso nos assalta. A ansiedade nos assalta. Principalmente quando a gente tem algo para fazer, né? Algo para estar esperando algo. Ai, meu Deus, que hora que vem? Ai, peraí, que hora que vai vir? Ai, quando que vai acontecer? Você fica o dia inteiro. Aí, eu ouvindo uma pregação, eu aprendi que quando eu estou assim, não é cuidado, é ansiedade. Você já orou? Você orou? Então creia agora. Creia que Deus vai fazer. Espera a hora de fazer. Amanhã você ora de novo. Mas não fica igual eu fiquei uma vez, né? Ai, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? Né? O dia todo. Dá um tempo para o seu espírito receber o dom da fé. Sabe o que é isso? O Espírito Santo vem e fala dentro de você. Calma. Eu vou fazer, ou dar a direção, ou acalma o nosso coração. Traz uma paz interior. Aí você deixa, Senhor. Teve vezes que eu falei, ó Senhor, aconteça o que aconteceu. Senhor, eu não tenho poder nenhum. Não tenho poder para fazer isso. Então agora eu creio nisso, eu profetizo isso, eu clamei por isso, espero isso. Agora o resto é com o Senhor. O que acontecer, só o que eu quero fazer é adorar o teu nome. Então, eu até falei para Deus, se o Senhor quiser, eu vou te adorar. Se o Senhor não fizer, me ajuda, me dá força, porque eu sou humana, eu sou fraca também. Mas eu quero te adorar. Eu quero te adorar mesmo assim, sabe? Então, queridas, é a confiança que nós temos nele como pai. Uma vez, quando a Darcy era pequenininha, estava uma tribulação, né? Uma tribulação, e contas para pagar, e contas para pagar. E eu cheguei no quarto e falei para ela assim, ela estava no berço ali, fazendo as baguncinhas dela, e eu falei, Adassa, eu senti no Espírito Santo de fazer isso. Adassa, olha, conta de água está vencendo, conta de luz, tem que comprar gás, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem dinheiro. Sabe o que ela fez? Eu nunca vou me esquecer. Sabe o que ela fez? Pulou de alegria. Eu vi aquilo, eu fiquei assim. Aí sabe o que o Espírito Santo falou? É assim que eu quero que você confie. Ela não quer nem saber se tem conta para pagar. Ela vai querer a comida dela, ela vai querer a água dela, ela vai querer tomar o banhozinho dela com quentinho. Ela não está nem preocupada com como você vai se virar. Confia em mim dessa forma. Irmãs, olha, até que esses momentos até me arrepia, me emociona. Mas Deus providenciou. E graças a Deus, então eu guardo isso comigo de uma maneira assim, a nunca esquecer, sabe? Então vamos lá para a gente terminar no 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Todo mundo conhece, né? Mas olha aí, Pai Nosso é a primeira palavra que nós devemos ter no nosso coração. É reconhecimento de que Ele é Pai. E como Pai, Ele nos ama, né? Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Que possamos santificar o nome do Senhor com a nossa vida. Venha o teu reino. E agora, olha essa que às vezes a gente não quer aceitar, né? Essa aqui a gente não quer. Venha o teu reino, Senhor, sobre mim. Mas que seja feita a tua vontade, tem que ter fé. Tem que acreditar que Deus vai fazer o melhor. Porque senão a gente não fala, seja feita a tua vontade. E quando você orar, seja feita a tua vontade, se prepare para a vontade dele. Se prepare, como disse o pastor Leal, se prepare por um não de Deus. Às vezes a gente precisa estar preparada, né? Porque às vezes, olha, irmãs, eu louvo a Deus, eu louvo muito a Deus, porque Deus não ouviu algumas orações que eu fiz.
eu louvo. Porque depois que eu vi, depois que passou um tempo, eu vi por que Deus não ouviu a minha oração. Por causa de, olha, se Deus tivesse me ouvido do jeito que eu pedi naquele tempo, eu estaria frita hoje ainda, até hoje. Eu estaria. Então, eu louvo a Deus. Às vezes, eu choro, eu fico triste, eu falo, Deus, Deus, como toda mulher, né? A gente é assim, né? Mas, no fundo, a gente agradece ao Senhor, né? A gente consegue falar, Deus, amém. Se tiver que ser assim, será. E Ele tem um escape. Ele tem um escape. Qual é a sua luta? Qual a sua oração? Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta, né? E aqui no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é uma necessidade que nós temos, né? Agora, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, há uma necessidade para se receber. Essa é a oração, ó, essa oração a gente pode repetir ela, não tem problema. Do jeito que ela está, não é pecado. Não é pecado mesmo. A gente costuma repetir ela. Mas essa oração não é somente para a gente estar repetindo se não quiser. É para a gente estar, cada uma dessas coisas, analisando como nós temos reagido diante delas. Porque isso aqui é um ensino de Deus de como orar de maneira que a gente alcance a vitória. Também. Por quê? Por isso que Deus deixou essa parte aqui, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado a tua. Se eu tenho te perdoado, eu sou perdoada. Se eu não tenho te perdoada, eu vou ter que levar umas varadinhas para aprender. Que como pai, ele não vai te excluir, não vai te amaldiçoar, mas ele vai permitir que a gente leve umas varadinhas para a gente enxergar que a gente precisa do perdão dele. E como a gente precisa do perdão dele, nós precisamos perdoar. Que diferença tem aquela outra pessoa que me ofendeu de eu e Deus? Quantas vezes não ofendemos a Deus? Quantas vezes? Então, quem somos nós, né? Para dizer, não, eu sou santa, eu sou perfeita, eu sou melhor. Não sou nada. Nós somos todas irmãs, dependentes desse amor. Amém? E agora, 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. É a oração que eu faço todas as vezes que eu saio da minha casa. Todas as vezes, todas as vezes. Às vezes não oro, às vezes a gente está ora na mente, mas eu gosto de orar quando eu entro no carro do lado do Aguinaldo, eu e ele. Quando não é ele, é eu. Senhor, agora livra-nos de todo mal, guarda a nossa saída. Ah, mas eu vou até a igreja só, irmãs. Outra vez eu falei, eu falei, eu vou até a igreja só. Aí o Espírito Santo, mas você vai passar por tudo isso. Ó. Tudo isso. Aí, o que aconteceu? O Agnaldo foi sair da rua e pega a reta para fazer o contorno, quase que ele bate numa bicicleta. Não viu. Né? Nem ele, nem eu. Aí eu lembrei, tá vendo? Senhor, ainda assim o Senhor nos livra. Irmãos, Deus nos livra de uma maneira tão maravilhosa, Deus Pai, que às vezes a gente nem pede e Ele nos livra. Né? Mas é necessário que quando a gente entre no carro, ore, Senhor, livra-nos de todo mal. Eu já oro, livra dos acidentes, livra dos imprudentes, livra de nós sermos imprudentes também, livra disso e livra daquilo, cobre-nos com teu sangue. Né? Senhor, guarda a minha casa, nós temos esse hábito, guarda a minha casa, Pai, esteja invisível aos olhos malignos, em nome de Jesus. Né? Então, essa é a nossa proteção, é a nossa segurança. Então, é dela que nós vamos obter. Que outra segurança você e eu temos? Né? Vai adiantar andar com uma metralhadora no carro? Pode ajudar no momento, mas não é o nosso caso. Né? Não é o nosso caso. A nossa segurança está no Senhor. Quem pode se proteger, se proteja. Principalmente a gente sabe que os policiais, quem pode se proteger, se proteja. Mas
a proteção maior vem do Pai. Amém, amados? E eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar ao Senhor. Esse Deus maravilhoso,